Olá, meu povo, graça e paz. Estamos aqui para mais um Devocional Marias. Quero compartilhar com você um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos refletir hoje sobre obediência. Quero lembrar a vocês o que aconteceu com a família de Ló. Eles estavam em Sodoma e Gomorra e aquele povo, aquela cidade, ou aquele povo daquela cidade eram muito promíscuos. A iniquidade estava enraizada no coração deles de uma forma tão profunda, aonde o que eles faziam feriu profundamente a santidade, os princípios e a justiça de Deus. Então Deus resolveu acabar, aniquilar aquele povo junto com a cidade e queimar tudo. Não tinha outra opção para eles a não ser isso. E Ló estava morando naquela cidade. E pela aliança que Deus tinha com Abraão, Ló alcançou no coração de Deus o favor para ele e para sua família também. Então Deus resolveu tirar e poupar a vida de Ló e de sua família. O Senhor enviou mensageiros para avisar eles que fugisse dali, corresse para mais longe possível. E Ló assim fez. Só que lá em Gênesis 19, no versículo 17, aqueles mensageiros dão um comando à família de Ló. Fala assim, olha, não olhem para trás. Vão, corram, fujam para as planícies, mas não olhe para trás. Existia um comando só muito simples. Não olhe para trás. E aí no meio do caminho, ao invés, deles começarem a contemplar a beleza da salvação, o processo que o Senhor tinha acabado de inserir eles, colocar eles, a contemplar a bondade de Deus. E a mulher de Ló resolve olhar por detrás de Ló e, infelizmente, contemplar aquilo que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ela deixou de contemplar a bondade de Deus, a salvação, aquilo que Deus tinha começado a fazer ali na sua família, E ela quis contemplar o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra. Hoje, Sodoma e Gomorra, ela faz alusão a tudo que nós temos no nosso coração, no centro das nossas emoções, que nos leva para distante, para longe da justiça de Deus, dos princípios do Senhor, aquilo que fere a santidade de Deus. Então hoje eu queria perguntar a você, e o que Deus precisa queimar também aí, que faz alusão a Sodoma e Gomorra no seu coração, na sua mente, O lugar que você está inserido hoje geograficamente, ele é um lugar que te leva para mais perto do Senhor. O Senhor precisa tirar você dali com violência, com rapidez, assim como ele fez com a família de Ló. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo em ambientes, vivendo momentos, situações que não é para nós vivermos e que está ferindo a santidade de Deus, que está ferindo o coração do Senhor e está nos levando para longe da justiça dele. E hoje nós podemos fazer esse paralelo, entre Sodoma e Gomorra da Bíblia, Sodoma e Gomorra que existe muitas vezes em nosso coração e nossa mente. E o Senhor fala para nós hoje que ele não quer que isso esteja dentro de nós e ele vai queimar e ele vai tirar a gente desses lugares. E existe uma voz de comando para nós. Quando o Senhor ele quer nos inserir nessa trajetória de salvação, nessa trajetória de nós entrarmos no propósito que ele tem para nós, o Senhor ele vai tirar tudo que faz alusão a Sodoma e Gomorra, tudo que te leva para longe dos princípios dele, da justiça, tudo que fere a santidade dele. Não pode estar no seu coração, na sua mente. Você não pode estar envolvido com nada disso que fere a santidade de Deus. E naquele momento ali, aquela mulher olhou para trás e virou um monumento de desobediência. Então, o que eu aprendo com isso é quando Deus ele nos insere na trajetória de salvação, no caminho da salvação, no caminho para a gente contemplar a bondade, a misericórdia dele, para a gente contemplar aquilo que ele vai fazer nas nossas vidas, que a gente entra no propósito de Deus para as nossas vidas. Existem palavras de obediência, comandos de obediência a nós. E aí cabe a nós obedecermos ou não, Eu imagino que muitas vezes a gente tem vontade de olhar para o passado, de contemplar o que está acontecendo com as pessoas que ficou lá no passado, de querer ver com os nossos olhos e às vezes tendo saudade do alho e da cebola, assim como aquele povo que saiu do Egito, estava no deserto, a caminho da terra prometida, tiveram saudade. A Bíblia fala que eles tiveram saudade do alho e da cebola. E muitas vezes o nosso coração se pega nesse momento, com algumas saudades que não é pra gente ter. Mas assim, vontade dá e passa, Então, deixe passar.
Não olhe para trás, não queira virar um monumento de desobediência. Aquela mulher virou uma estátua de sal. O sal, para a cultura daquela época, era muito importante. Ele simbolizava pureza, fidelidade, justiça, purificação. Eles tinham muita serventia, né? Servia para dar tempero às comidas, né? O sacrifício que era feito, que era levado no tabernáculo, era usado sal também no animal, no sacrifício, para simbolizar a durabilidade. E naquele momento ali, aquela mulher virou uma estátua de sal, um monumento de desobediência, de quebra de princípio, né, que o Senhor tinha dado, um comando que o Senhor tinha dado, e ela simplesmente quebrou o pacto, né, desobedeceu. E aquele sal ali não servia mais para nada. Então ela virou um monumento para lembrar que quando nós desobedecemos ao Senhor, nós nos tornamos um monumento que não serve para nada, um sal que não serve para nada, né? E na Nova Aliança, no Novo Testamento, o sal, quando Jesus estava ali dando o sermão do monte, falando sobre a identidade para os seus discípulos, lá em Mateus 5, no versículo 13, ele fala que nós somos o sal da terra. Eu e você somos o sal da terra. Ele estava falando sobre identidade. Então, que nós aprendemos que uma das características da nossa identidade como cristãos é ser sal. Não um sal que relembra a desobediência daquela mulher, mas um sal que venha temperar a vida das pessoas que passar por nós. Todas as pessoas que passar por você precisa ser impactado por este sal que Deus nos manda ser. Sejam sal da terra. Mas não seja um sal que não vá dar gosto, que não preste para nada, porque para que serviria? Para nada. Seja um sal que cumpra o seu propósito, que semeie princípios do Senhor, que semeie honra ao Senhor, que semeie obediência ao Senhor, que semeie fundamentos bíblicos, que leve as pessoas mais para perto de Cristo Jesus. Seja um sal que tempere a vida das pessoas com a essência de Cristo Jesus, com o caráter de Cristo Jesus. Seja sal. Sabe, um dos papéis do nosso propósito nessa terra é ser sal. Aquela mulher resolveu olhar para trás e desobedecer, virar uma estátua, um monumento de desobediência. E Deus te chama hoje a você se tornar um símbolo de honra, obedecendo a Deus no processo. Vamos viver com fé, integridade e justiça diante do Senhor. Vamos viver o propósito que Deus tem para nós. Para de querer contemplar as coisas do passado, sabe? De querer viver aquilo que Deus não quer que você viva mais, de sentir saudade daquilo que você já deixou, já largou e não faz parte mais da sua vida. Entenda que você foi inserido em um processo e queira contemplar a bondade de Deus nesse processo. Por mais que a trajetória seja longa, por mais que tenha pedras no caminho, por mais que o caminho seja árduo, mas decida obedecer. Sabe, chegue ao ápice da sua obediência no processo que Deus te inseriu para você atingir essa parte da identidade que o Senhor tem para nós como cristãos, como pessoas que Ele escolheu. Ele nos escolheu para ser sal e é isso que nós temos que ser. Jesus estava ali no Getsemane, ele estava no ápice da dor dele, né? Segundo a medicina hoje, eles falam que nenhuma outra pessoa aguentaria, que é quase impossível o ser humano aguentar o que Jesus aguentou. E ele atingiu o ápice da sua dor, do corpo humano, do corpo físico. E naquele momento ele falou assim: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Ele revelou a vontade que estava no coração dele, segundo a dor que ele estava passando. Mas naquele momento, no ápice da dor, ele atingiu o ápice da sua obediência. Ele falou assim: mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Então, que no ápice da sua dor, você possa também atingir o ápice da sua obediência. Que no ápice do que você esteja passando hoje, você atinja o ápice da sua obediência a Deus. E não abandone aquilo que Deus tem para você. E não pare no meio do caminho. Aquela mulher virou uma estátua, não servia mais parada, ficou ali parada no meio do caminho. No meio, não atingiu o propósito, parou, estagnou. Não atinja esse nível da sua vida.
sabe? Não queira ficar parada, estagnada, sem servir para nada. Não, sirva para aquilo que Deus te chamou, sirva para um propósito, seja sal na vida das pessoas. Alcance o ápice da obediência nesse caminho, nesse propósito, seja obediente ao Senhor. Se tem uma palavra que nós temos que ter em nosso coração, a partir do momento que o Senhor nos insere nessa realidade de reino, é obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Então obedeça à voz do Senhor, obedeça os princípios do Senhor, obedeça o comando que Deus tem para você, obedeça a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, obedeça a trajetória que Deus tem para você, obedeça a forma que Ele quer que você caminhe nessa trajetória, obedeça ao Senhor, obedeça a palavra dEle, só obedeça, é só um comando, obedecer. Repita comigo aí onde você está, obedecer. O que eu preciso fazer? Obedecer. Obedeça, que você vai atingir o ápice que Deus tem para você, o ápice da honra que Deus tem para você. Obedeça, abra mão, não olhe para trás, não queira contemplar aquilo que ficou para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. Você é uma nova criatura. O que ficou no passado, ficou no passado. Eis que Deus fez nova todas as coisas. Então deixe o passado com o passado. Viva o presente, construindo o seu futuro em Deus. Seja forte, corajosa. Enfrente o que você precisa enfrentar, obedecendo a palavra, o comando, aquilo que Deus mandou você fazer. O que Deus não mandou você fazer, você não faça. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus não mandou fazer, não faça. Não crie artifícios, não crie mais coisas para atrapalhar, para dificultar a sua trajetória. A contemplação é muito simples. O obedecer é muito simples quando a gente entende essa posição. Às vezes é um simples difícil, mas não deixa de ser simples. Obedeça. Obedeça e cumpra o propósito. Decida ser e se tornar um símbolo de honra, obedecendo a Deus no processo. Decida ser e se tornar um símbolo de honra, obedecendo a Deus em tudo, no processo que Ele te colocou, e contemple a bondade, a salvação, a misericórdia e a graça de Deus. O Senhor te tirou de um lugar e te transportou para outro lugar. Então contemple esta graça, contemple esse lugar e obedeça. E seja sal na vida das pessoas por onde você passar. Cumpra essa parte da sua identidade que Jesus te deu. Seja sal. Não como um monumento de obediência, mas como um símbolo de honra que está obedecendo a Deus no propósito, está atingindo o propósito da identidade que Ele te deu. Deus abençoe sua vida. Quero orar com você. Senhor, eu coloco cada pessoa que está vendo essa live em o nome de Jesus na tua presença. Que o Senhor possa sondar os nossos corações e tirar de nós, de dentro de nós, tudo que faz alusão a Sodoma e Gomorra, tudo aquilo que nos afasta da tua santidade, da tua justiça, tudo aquilo que fere a tua santidade e a sua justiça, em o nome de Jesus. Senhor, coloca em nós um temor tão grande, ó Deus, que nós possamos te obedecer todos os dias, em todos os momentos, ó Pai. Que a tua palavra possa estar escondida, guardada em nosso coração, para nós não pecarmos contra ti, para nós te obedecermos ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas, por mais difíceis que seja, Senhor, essa decisão de obedecer, mas que nós possamos trilhar esse caminho de obediência e nos tornarmos, ó Deus, símbolos de honra. Não nos deixe, Senhor, nos tornar símbolos e monumentos, ó Deus, de desonra e de desobediência, mas que nós possamos nos tornar símbolos, ó Deus, de honra, que está te honrando no processo, te obedecendo em tudo. Que nós possamos, Senhor, ser sal nessa terra, que as pessoas que passarem por nós possam experimentar desse tempero, que é Cristo Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajuda a atingir o ápice da obediência, em nome de Jesus. Nos ajuda, em nome de Jesus. Eu abençoo sua vida, eu abençoo o seu dia, e que eu e você possamos nos tornar e nos apresentar como um símbolo de honra a Jesus.
obedecendo a Ele, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus princípios e chegando até as narinas do nosso Senhor como um cheiro agradável, um cheiro que honra a presença dEle, um cheiro que honra o sacrifício dEle, aquilo que Ele fez por nós na cruz. Entre nesse processo e contemple a beleza da santidade do Senhor. Deus abençoe seu dia.